estamos chegando com mais um Sala de Entrevistas. Que bom ter você com a gente aqui na TV Primavera, aonde você tem toda a nossa programação à sua disposição. E hoje no nosso Sala de Entrevistas, a gente vai conversar sobre um fato que você tem que fazer na sua vida constantemente, mas muita gente não faz, que é se esticar, mas da forma correta. É a ginástica laboral, que você pode aplicar tanto na sua empresa, quanto no seu dia a dia. Pessoas e empresários vêm procurando muito profissionais da área para desenvolver com as suas equipes, a fim, claro, de melhorar a saúde, evitar também outros problemas de saúde. Porque se sabe que o problema de dores nas costas, articulações, são os que mais causam afastamento no Brasil dos trabalhos, isso mesmo. Então, a prevenção é sempre o melhor remédio. Sobre isso, eu vou falar com a educadora física e especialista em ginástica laboral, a Cristiane Sesconetti. Cris, obrigada pela presença com a gente. Eu que agradeço. Boa tarde. Eu agradeço o convite por estar aqui mais uma vez para a gente falar sobre esse assunto que é tão presente na minha vida. E é esse negócio, é a prevenção mesmo, né, Cris? Porque muita gente, às vezes, no serviço, esses dias a gente até vinculou uma matéria no nosso jornal falando sobre a questão da pausa, que muita gente não faz a pausa, permitida até pela empresa, que a empresa determina, porque a produção vai cair. Às vezes, numa fábrica de calçados, por exemplo, ela tem aquele determinado número de calçados para costurar, vê que não vai dar tempo, não faz a pausa, continua o trabalho. Então, é uma pausa necessária, é um trabalho necessário para a própria saúde do trabalhador, né? Sim, a pausa programada, hoje vem muito de encontro com a questão dos benefícios que a empresa proporciona para o trabalhador e está diretamente ligada com a rentabilidade do profissional no trabalho e com a produção. Essa pausa não vai fazer com que ele atrase o trabalho, vai fazer justamente com que ele volte para a produção com mais ânimo, com mais gás, porque ele vai ter aquele tempo de descanso que é necessário. Por isso que ela já é programada. A empresa, nenhuma empresa hoje no mercado de trabalho que tenha produção em massa, ela vai querer jogar para perder. Então a empresa faz a pausa porque a lei obriga, muitas vezes, mas já tem o conceito de que o colaborador ele vai melhorar a produtividade dele fazendo a pausa, descansando, até porque se for um trabalho onde ele tem um movimento repetitivo, ele chega a um determinado momento, como você citou a costura, ele não consegue mais fazer, ele perde a destreza do movimento para estar fazendo aquilo ali. Então ele tem que parar para que o organismo descanse, para que as mãos repousem, para que ele consiga retornar a fazer o movimento corretamente. Então tem que parar sim e vai aumentar a produtividade. Hoje você é procurada bastante pelas empresas para introduzir essa ginástica. O que ela seria no dia a dia das pessoas, Cris? Então, a ginástica laboral, ela já está no mercado há muitos anos, né? Eu trabalho com ginástica laboral aqui na cidade de Criciúma há 22 anos já, desde a época que eu comecei a faculdade. E a ginástica laboral, ela no início, ela era obrigatória. Ela era vista como algo que precisava ser feita para que as empresas conseguissem os selos de 5S e as garantias do mercado de trabalho, produtividade, enfim. Com o passar do tempo, foi se inserido na mente das pessoas que a ginástica laboral era só para prevenir os atestados médicos. Quanto mais você fizer ginástica laboral, mais você vai diminuir a incidência de atestado, só que isso, na verdade, não é 100% correto. Porque os atestados, se você já tem uma doença pré-instalada, você não vai conseguir corrigir ela com a ginástica laboral. Então, se você já tem uma fábrica que funciona há muito tempo, onde você não tem rotatividade de colaboradores, já existe essas patologias pré-instaladas. Então, a ginástica laboral, ela vai melhorar a qualidade de vida do colaborador, consecutivamente melhora a produtividade da empresa, mas ela não vai melhorar uma doença que já está instalada. Então, na verdade, a ginástica laboral, quando ela inicia numa empresa, ela sim previne essas dores, ela previne essa questão de atestados ou de dispensa de colaborador, mas ela não resolve um problema anterior. Então, talvez o afastamento ainda ocorra. O que aconteceu com o passar dos anos foi que as empresas, elas começaram a ver que havia uma melhora da produtividade, porque existe a educação emocional, ou seja, a empresa está preocupada com a qualidade de vida.
Muitas empresas hoje têm ginástica laboral todos os dias. E a ginástica laboral ela pode ser aplicada de 3 maneiras. Pode ser aplicada no início da jornada de trabalho, onde numa empresa, por exemplo, de calçado ou numa empresa de ferragens, onde existe um movimento repetitivo contínuo, embora hoje essas empresas já tenham um rodízio de setores, até para que não seja um movimento sempre só sentado, sempre determinado movimento com as mãos. Algumas já têm um mecanismo diferente de maquinário e tal, mas ela é feita para que se prepare o organismo para a jornada de trabalho. O ideal seria que todos nós levantássemos da cama e alongássemos, fizéssemos que nem os gatinhos, que alongam, se espreguiçam, só que a gente normalmente o relógio desperta e a gente sai correndo, né? Então, o ideal seria que a gente alongasse. Então, as empresas que têm esse quesito físico, que necessitam do físico dos colaboradores, gostam da ginástica laboral ou aplicam ela, ou veem a necessidade e a melhora no quadro dos colaboradores, aplicando ela no início da jornada de trabalho. Mas isso não impede que vá aplicando ao longo do dia também. Por quê? Porque você prepara o seu corpo para realizar aqueles exercícios. Você está preparando o seu corpo para realizar aqueles movimentos. Então, a ginástica laboral, ela pode ser específica. No caso, eu vou trabalhar muito com as mãos. Então, nós vamos fazer movimento com as mãos, alongamento dos dedos, dos antebraços, a parte de ombro, pescoço, cabeça. Então, é feito um alongamento, que o alongamento é o exercício da flexibilidade, para que você esteja com o seu corpo aquecido, preparado para manter um expediente de trabalho. E o ideal nesse caso, como é uma empresa que normalmente tem esse movimento mais repetitivo, é que ela seja feita as pausas e que ela também seja feita durante o trabalho. Existe um mito que a ginástica laboral precisa ter 15 minutos. A ginástica laboral pode ter 2 minutos, ela pode ter 1 minuto. Ginástica laboral é um exercício que você faz durante o período de trabalho. Então, não necessariamente você precisa ter um monitor, o educador físico, mas a empresa precisa ser educada pelo educador físico, pelo profissional de educação física. Mas existem tabelinhas nesses horários de parada, por exemplo, com computação ou nas empresas. Então, assim, a pausa é de 2 minutos, é de 5 minutos. Então, dos alongamentos que serão necessários para que você dê continuidade a esse trabalho. Então, é tudo programado de acordo com a empresa, de acordo com a necessidade dos colaboradores. E o próprio colaborador, ele vê qual é a sua necessidade. Então, por exemplo, hoje eu trabalho numa empresa de tecnologia. Então, qual é a maior necessidade deles? Tecnologia, computador, mão. Não, coluna. Então, assim, mas... Trabalha junto com a ergonomia também? Sim, móveis, a ginástica laboral ela está totalmente ligada com a ergonomia, embora os processos ergonômicos sejam mais realizados pelo fisioterapeuta, tá? Mas o educador físico, se ele tiver a especialização, ele também consegue organizar o ambiente de trabalho. Então, a ergonomia funciona como uma organização de ambiente, organização da cadeira, do computador, ou a organização da máquina de costura, a altura, posicionamento de cabeça, pescoço, porque também não significa que eu estou numa postura correta, que eu estou confortável. E aí eu estou confortável e eu estou errado. Não, eu consigo estar confortável e estar no posicionamento correto. Às vezes eu estou com a minha coluna bem reta, mas às vezes se eu ficar um tempo com a coluna para frente, não significa que vai fazer mal. A longo prazo, vai fazer mal, mas eu voltei para a postura, então eu vou... Dá aquela relaxadinha. Isso, eu tenho que ir trabalhando conforme... Já pensou se a gente ficar sentado o dia inteiro ali em pezinho e tal, né? Acaba a postura não ficando legal, posicionamento de pé na cadeira. Então, é uma coisa bem legal de se trabalhar e com pequenos detalhes, até os mínimos detalhes ergonômicos de você tá aqui, uma mesa de computador, você tá com a sua mesa de computador. Você organizar o seu material de trabalho na sua gaveta direita ou aonde está a sua mão direita, se você é uma pessoa destra, já vai facilitar muito. Sim. Ou se você é uma pessoa canhota, organizar o grampeador, o clipes, a impressora no lado esquerdo. Então, esses detalhes, às vezes, numa empresa, são mínimos,
né? Posicionamento de telefone, não vou usar o telefone na mão, hoje já nem se usa quase mais, é o fone, mas uma vez era bastante usado, ainda existem empresas que usam o telefone. De gancho. Então, de gancho ou o próprio celular, né? Mas o fonezinho é mais comum hoje. Então, esses mínimos detalhes, eles conseguem trazer uma qualidade de vida muito grande. Então, a ginástica laboral, que é feita no início do horário de trabalho, ela prepara o colaborador para estar fazendo o serviço durante um determinado período. A maioria das empresas hoje, eles utilizam a ginástica laboral durante o expediente de trabalho, que é o que a gente chama de quebra de rotina. E aí, eu brinco nas empresas que eu sou paga para fazer eles pararem no horário de trabalho. Mas eu não posso parar, Cris, eu não posso parar hoje. Não, mas eu tô sendo paga para fazer vocês pararem. Por quê? Final da manhã, início da tarde ou fim da tarde. São os horários que, teoricamente, há uma diminuição da produtividade. E como é que a gente sabe que acontece isso? Porque são feitas várias pesquisas, existem vários artigos, hoje existem vários estudos. Se você for lá na internet, você consegue visualizar. O colaborador iniciou 8 horas da manhã ou 7h30. O que acontece? Você parou, tomou um cafezinho no meio da manhã, chega no final da manhã, o seu organismo ele começa a ter uma carência de energia. Você começou a não produzir mais tanta energia. Então, o que acontece? Vai diminuir a sua qualidade do trabalho. Então, você vai começando a ficar cansado, vai começando a ficar com sono, né? Isso acontece no final da manhã. Depois do almoço, o que acontece? A gente tem que, obrigatoriamente, mandar o nosso sangue lá para o nosso estômago para fazer a digestão. Então, o nosso cérebro fica com pouca qualidade e o nosso corpo também, e aí dá aquele soninho depois do almoço. Então, logo depois do almoço também é um horário que não tem muita produtividade. Até pegar no tranco, vai um pouquinho de tempo. E final da tarde é a mesma coisa. Então, esses horários são horários bem interessantes para se fazer a ginástica laboral, porque faz com que dê aquele up dentro do horário de trabalho, além de promover a socialização, independente se são 5, 10, 20, 100 pessoas que vão fazer a ginástica laboral, mas ele faz com que tenha essa quebra. Muitas vezes a pessoa está lá respondendo e-mail, já nem sabe mais o que está fazendo, então ela dá aquela parada, sabe? Pensa, eu digo que o cérebro volta para o lugar, o raciocínio volta, passa aquele cansaço, você repõe a energia, porque um organismo em movimento é um organismo que está produzindo energia constante, então você reproduz um pouco de energia, principalmente se você estiver sentado, ou se você estiver num trabalho onde você tem aquele foco o tempo todo, num corte, alguma coisa, você está ali o tempo todo, você precisa desfocar um pouco, porque quando você faz muitas vezes uma coisa repetitiva, você tem mais chance de errar do que se você parar um pouquinho. Por isso existem as pausas programadas, para também não haver nenhum tipo de acidente durante o trabalho, né? Então a gente vai para a nossa pausa programada para a Cris tomar mais uma aguinha e a gente trazer mais informações para você sobre esse processo da ginástica laboral. A gente volta já já. Estamos de volta com o nosso Sala de Entrevistas aqui na TV Primavera, onde a gente está hoje conversando bastante sobre ginástica laboral, que é aquela ginástica que a maioria das vezes as pessoas torcem um pouco no nariz, porque lá no serviço tem que fazer, mas é para o bem da sua saúde. A Cris explicou bastante, bem intensificamente aqui para a gente no primeiro bloco, o que é essa ginástica e o que ela faz de bem para o nosso corpo. Mas, Cris, como é que ela é aplicada no serviço? Como é que a pessoa chega, o empregador chega para te falar assim, não, Cris, agora eu quero que você aplique a ginástica laboral aqui com os meus colaboradores. Como é que faz esse estudo? Como é o processo? Primeiro, a empresa que ela busca a ginástica laboral, ela já é uma empresa desenvolvida. E não é desenvolvida porque ela tem mais dinheiro ou porque ela tem mais recurso, não. Porque os donos da empresa, os gestores da empresa já pensam lá na frente na saúde do colaborador. Então, ela já é uma empresa que culturalmente ela está à frente do tempo de muita gente. Então, a ginástica laboral, ela não é inserida na empresa, assim, vamos fazer ginástica laboral, é obrigado a fazer a laboral. Não. Já vem de uma cultura.
empresa, ela já promove para o seu colaborador a mudança de hábitos, a mudança da qualidade de vida, já promove uma alimentação saudável, já promove que o exercício físico vai trazer benefícios para o colaborador, já incentiva que eles procurem uma academia, já se associa a alguma plataforma de bem-estar. Então, eles já têm essa cultura de mandar e-mails, de mandar frases motivacionais, onde incentivem o colaborador a ter qualidade de vida. E qualidade de vida envolve várias coisas, melhora na qualidade do sono, alimentação saudável, prática de exercício, meditação e espiritualidade. É um conjunto, não está focado apenas numa coisa. É óbvio que deve existir em algum momento alguma empresa que ainda pensa retrógradamente que a ginástica laboral vai curar todos os males da empresa, mas não é isso. As empresas hoje, todo mundo que me procura, eu não me lembro de nenhuma que tenha me procurado com esse pensamento antiquado ainda. As empresas, elas já fazem essa modificação no ambiente de trabalho, tanto que algumas empresas, tem uma empresa que eu trabalho, que quando eles atingem a meta, o prêmio, eles têm vários prêmios para escolher, e um dos prêmios é uma semana de ginástica laboral. Todos os dias. Ela é aplicada constantemente, todo dia, dia sim, dia não? Como é que é o processo? A ginástica laboral, ela é aplicada conforme a empresa e o educador físico organizarem. O que acontece? Desculpa, gente. Desculpa, engasguei aqui com a água. Perdão. A ginástica laboral, ela pode ser aplicada uma vez ao mês, uma vez a cada 2 meses, ela pode ser aplicada todos os dias, 3 vezes por semana. O que acontece? Ela é uma atividade física durante o horário de trabalho. Então, tudo vai de quanto a empresa quer investir e de quanto ela pode investir, porque nos dias atuais, às vezes a empresa quer muito fazer essa mudança, ela quer que o colaborador se sinta melhor, que ele tenha esses benefícios na empresa, mas às vezes ela não consegue, porque vai ter que fazer um investimento extra, né? E a gente sabe que nos dias de hoje, toda a economia, às vezes, pode gerar o futuro da empresa, manter ela aberta ou não. Então, assim, pode ser uma premiação, como eu falei, tem essa empresa que o prêmio deles, batendo a meta, é uma semana de ginástica laboral. Já faz bastante tempo que eles ganham esse prêmio e eles escolhem a ginástica laboral, porque eles se sentem bem, são 10 minutos por dia, de segunda a sexta, eles fazem uma semana no mês. Para eles está ótimo, é um momento de descontração, eles tiram dúvidas, eles pedem para organizar a mesa deles, eu fico lá 1 hora com eles. Aí eles pedem... A ginástica, só para a pessoa que está em casa entender, a ginástica laboral não é só aquele negócio de esticar o braço para frente, para trás, fazer alongamento. É uma atividade, é um momento. Isso, é um momento que a empresa insere para o seu colaborador, onde ela está dizendo para o seu colaborador, você é importante para nós. Então, a ginástica laboral, ela não é mais só o alongamento. É o alongamento, sim, mas toda a logística dele... tem uma outra empresa que eu atendo uma vez por mês. Eles fazem um café da tarde, numa sexta-feira, a última sexta-feira do mês, e a gente vai lá e faz um aulão de laboral. Esse momento todo mundo ri, o CEO vem, os gerentes de setor vêm, sabe? Eles fazem questão de dizer, vocês esse mês foram excelentes, vocês foram ótimos, então a gente vai fazer esse café, a gente vai fazer a laboral. Trabalho psicológico e o físico, justamente, né? A saúde mental ligada com o físico. Nesse momento eu falo para eles dos benefícios da atividade física, enquanto eu estou fazendo a laboral, que aí sim a gente está alongando, né? A gente segue a sequência, cabeça, pescoço, ombros, braços, mãos, coluna, quadril e membros inferiores, a gente segue toda a logística, mas nesse momento a gente está falando para eles e a gente está inserindo que é a mensagem subliminar de quanto é importante eles fazerem exercício físico, de quanto é importante eles estarem saudáveis, para eles poderem passear, para eles poderem ter uma vida melhor, para poder trabalhar bem, para poder dormir bem. A gente fala das endorfinas, das serotoninas, de tudo que é liberado durante o exercício. Então, a ginástica laboral hoje, ela vem trazer para o colaborador essa mudança de hábito. Existem empresas que eu faço a ginástica laboral 3 vezes por semana, 4 vezes por semana já há bastante tempo. E isso faz o quê? Com que o colaborador ele se sinta importante dentro da empresa, porque a empresa ela traz esse benefício como um plano de saúde, como a cantina, como um desconto no iFood, é um benefício a ginástica laboral. Então, eles
trazem uma pessoa externa, um prestador de serviço, para fazer esse exercício, para fazer as pessoas se mexerem, porque a gente entende que a qualidade de vida é o foco. E a empresa também, que já é esperta, sabe que vai ter o retorno na melhora da produtividade do seu colaborador. Como eu estava falando anterior, na ginástica laboral, durante o período de trabalho, faz essa questão de motivar, de fazer o cérebro trabalhar de novo, faz a gente se agitar, faz voltar o sangue fluir, principalmente em ambientes que a pessoa fica fechada, sentada. Então, traz esse ar novo. Também existe a ginástica laboral que é feita após o horário de trabalho. As empresas de telemarketing, por exemplo, né, aquele telemarketing que liga pra gente, que a gente quer sempre matar as pessoas, mas elas estão só fazendo o trabalho delas. A gente tem que entender que os saques, as coitadinhas, não tem culpa, coitadinhas no bom sentido. A gente não pode brigar com elas, porque elas estão prestando um serviço tentando nos ajudar. Então, imagina ficar ali, que são 6 horas o máximo de tempo deles, ouvindo várias pessoas, a cabeça fica uma bagunça. Então, a gente também faz a ginástica laboral compensatória no final do horário de trabalho. Para quê? Para a pessoa sair dali desfocada. Então, a pessoa às vezes sai, ai meu Deus, hoje eu fui tão maltratada, né? E assim, vai lá, faz o exercício, 15 minutos, baixa o nível de estresse, desfoca, sai, aí a pessoa sai mais leve, sabe? E aí também melhora a qualidade de vida, porque se você sai de um ambiente que é extremamente estressante e você sai naquela pilha toda, naquela pira, o que você vai fazer? Você vai chegar em casa estressada, você vai chegar na academia estressada, você vai sair dali, dizem que a gente não deve ir no mercado com fome, porque a gente quer comer tudo pela frente, né? E se a gente sai do trabalho estressado, a gente vai brigar com todo mundo que está pela frente também. Então, a ginástica laboral após o trabalho faz esse trabalho de reduzir a tensão, baixar os ânimos, fazer a pessoa pensar. Então, ela é uma ginástica um pouco mais zen, mais tranquila, mais voltada para a meditação, para o espiritual, é uma coisa mais tranquila. Mas, dependendo do fluxo e horário de trabalho, ela também é divertida, ela também é... Às vezes, a pessoa precisa de um gasto daquele ânimo, tá estressada, precisa de um ânimo para sair daqui bem, assim, sair com a energia renovada. Então, os 3 momentos da ginástica laboral, indiferente qual for a empresa, se for um escritório, se você estiver de terno e gravata, ou se estiver de butinão, ou se estiver no chão de fábrica, a ginástica laboral, ela traz benefícios para o colaborador, porque ela traz esse bem-estar e ela traz o benefício para a empresa porque ela traz o aumento da produtividade. E você deve ter relatos que depois de um momento de ginástica laboral, pode ser por uma semana, por um dia, como você disse, por minutos ali, a pessoa acaba se envolvendo tanto que procura uma academia ou começa a andar, fazer caminhada, enfim, começa a ver aqueles benefícios, né, Cris? Sem dúvida nenhuma. A ginástica laboral, ela para algumas pessoas, a ginástica laboral é o único momento de atividade física que ela tem, porque a gente entende hoje que existe atividade física ao ar livre, os parques, caminhadas, andar de bicicleta, mas nem todo mundo tem a disposição para dar esse primeiro passo. Que já sai do serviço na Justamente. Então, se ela for para a academia, lá vai ter um incentivo, mas também tem que fazer um incentivo financeiro, que é uma troca, né? Você usa o espaço e você faz um incentivo financeiro. E para algumas pessoas isso é difícil. Então, a ginástica laboral no ambiente de trabalho, às vezes, é o único exercício que a pessoa consegue realizar. Mas ali começa a mudança de hábito. Como eu falei antes, a empresa que insere a ginástica laboral, ela já faz essa mudança. Ela já está fazendo uma inserção. Porque como é que uma empresa, por exemplo, hoje que eu dou aqui em Criciúma, uma ginástica laboral de tecnologia, são 100 e poucos colaboradores. Digamos que 90% deles fazem a ginástica durante a semana, nos dias que eu vou lá. Então, como que a empresa faz isso? Como que eu faço isso? É o incentivo que a empresa dá fora do horário da ginástica. É mostrando para eles que a qualidade de vida faz bem, que se eles fizerem atividade eles vão melhorar, que a laboral é um benefício. Então, é tudo que é inserido pela empresa ao colaborador, dizendo que a gente está aqui para ajudar você a ter qualidade de vida, que é o fundamental hoje, né? Sim, claro. Que o importante é a gente viver bem, porque não adianta eu viver até os 90 anos se com 90 anos eu não vou conseguir amarrar o meu cadarço. Eu prefiro viver bem até os 70 amarrando o cadarço do que até os 90 sem conseguir isso. Então, não é o quanto de tempo que você vive, é a qualidade de vida que você tem durante o tempo que você viver. E para a gente já se encaminhar para o final, Cris, as empresas que querem encontrar
contratar alguém para fazer isso, tem que ser um profissional de educação física especializado nesse assunto. Sim, nós temos a regulamentação pelo Conselho de Educação Física, tanto regional quanto federal, que o profissional habilitado para ministrar a ginástica laboral é o educador físico, o profissional de educação física. E existe também a possibilidade desse profissional estar dentro da empresa fazendo treinamento para monitores. Então, é um grupo muito grande. A ginástica laboral, por exemplo, nessa parada acontece 6 vezes por dia. 2 vezes é o profissional de educação física que faria. Mas é muito rápido essa pausa e é simultânea. Então, a empresa investe no treinamento dos monitores, onde é uma pessoa, um colaborador, e esse colaborador ele vai estar à frente do exercício para que os outros façam. No caso, ele é um incentivador. Então, tá certo. Cris, tem mais algum recado para deixar aí pro pessoal dentro dessa questão da ginástica laboral para eles entenderem mais um pouquinho? Tenho, sim. A ginástica laboral, ela tem que ser vista como um benefício para o colaborador. E automaticamente, tendo esse benefício e melhorando a qualidade de vida, a empresa vai ter a melhora da produtividade. Então, é uma via de mão dupla. A empresa que investe no seu colaborador, ela vai ter um grande retorno, tanto o benefício da produtividade, quanto o colaborador satisfeito e feliz. E se alguém tiver alguma dúvida e quiser me procurar, pode procurar lá no meu Instagram, que é @personalcrisciasconeto, onde lá eu vou ajudar. Passou aqui no programa o tempo todo. Passou? Que legal. Pode me procurar lá, que eu vou ter o maior prazer em esclarecer as dúvidas e marcar um horário para a gente conversar com a empresa, né? E ver quais são as necessidades da empresa e como a gente pode inserir esse programa para melhorar a qualidade de vida da empresa, porque melhora o colaborador, melhora toda a empresa, né? Então, tá certo. Gente, saúde é o que interessa, não tem como investir na saúde do seu colaborador, como a Cris frisou bastante, é investir na saúde da empresa. Menos atestado, menos dores, menos trocas de colaboradores, mais felicidade, né, Cris? Pro todo, né? Porque quando um colaborador sai porque tá com uma dor nas costas ou uma depressão ou algo assim, a equipe toda sente, né? Sim, a rotatividade, ela é ruim em qualquer momento. E assim, hoje já a ginástica laboral, ela já está introduzida como um benefício. Ah, vocês têm plano de saúde, vocês têm vale alimentação e tem ginástica laboral. Então, isso está inserido como um benefício. Antes de eu trocar de empresa, eu vou ver quais os benefícios. E a ginástica laboral já é um benefício hoje. Então, tá certo. Obrigada, Cris, mais uma vez pela presença. Gente, esse foi mais um Sala de Entrevistas. Lembrando, né, se você perdeu ou chegou no meio do caminho da conversa, não tem problema. Nossa entrevista fica disponível no nosso canal do YouTube, /TV Primavera Criciúma. Se você quiser também sugerir novos assuntos pra gente, fique à vontade através das nossas redes sociais, @TV Primavera Criciúma, no Instagram e no Facebook. Você aí acaba trazendo também o que você quer ver aqui no Sala de Entrevistas. Afinal, a sala é sua, é da sua casa, fique à vontade. Até o próximo programa. Tchau!